A gente precisa perseverar na unidade. Jesus orou, Jesus pediu ao Pai para que nós fôssemos um. Essa foi a oração dele por nós. Unidade. E a nossa falta de unidade no meio do corpo, a nossa falta de unidade com a nossa família, revela claramente a nossa imaturidade. Porque quem não quer ser um, quem não quer se relacionar, o provérbio já fala, né, que o solitário, ele busca os seus próprios interesses. Quem não quer se relacionar não quer crescer. Não tem como você crescer longe de Jesus e longe da igreja. Você vai ser aperfeiçoado no meio do corpo. Você vai ser aperfeiçoado no meio da igreja. Você precisa querer se relacionar, querer estar perto. Por quê, gente? Porque é no meio da unidade que o Senhor vai começar a tratar cada um de nós. Vai nos ensinar a amar apesar de. Vai nos ensinar a perdoar. Entendeu? Tem gente que fica pedindo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, me dê paciência. Tu ainda não percebeu o que Ele mandou para tu? Tu ainda não viu o Senhor te conduzindo a um caminho de humilhação? O Senhor nos conduz a esse caminho de humilhação. Para quê? Para que a gente possa ser um. A nossa falta de unidade revela a nossa imaturidade. A nossa falta de unidade revela a nossa falta de amor. Porque a gente precisa amar. Amém? O próprio Jesus falou, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E não existe amor maior do que esse, do que você dar a sua vida pelos seus amigos. O amor fala de entrega, o amor fala de renúncia. O amor fala de você se doar, se entregar para alguém. E tem muita gente que não quer se relacionar porque não quer amar. Não quer se entregar, não quer crescer. Porque o amor fala muito sobre dar, não sobre receber. E às vezes quando a gente lê alguns textos, quando a gente ouve algumas palavras, a gente fica pensando, pô, bem que o irmãozinho tal poderia estar aqui para ouvir essa palavra. Porque a gente ainda não entendeu. Não é o irmãozinho que precisaria estar aqui. Eu preciso dar, eu preciso me doar. Alguns anos atrás, no meio de um discipulado aquela conversa começa às 2h da tarde, termina às 11h30 da noite. No meio de uma conversa dessa, o Senhor, o Espírito Santo, Ele me inspirou com uma frase. E essa frase, já ganhei um caderninho com essa frase. E essa frase, quem anda comigo sabe, já ouviu falar algumas vezes dela. Que é assim, ó, aquele que enxerga primeiro o reino de Deus tem a responsabilidade de amar mais. Aquele que enxerga primeiro o reino de Deus é responsável por amar mais. Se você viu alguma coisa que o teu irmão ainda não viu, você precisa amar mais. Sabe por quê? Porque se você vai tentar colocar a goela abaixo para aquele irmão que não viu, o que você viu ele não vai receber. Porque você não é o Espírito Santo, você não convence do pecado, do juízo, do juízo, você não guia toda a verdade, você também não dá o crescimento. Nós somos meros cooperadores. E não adianta você tentar empurrar, não adianta. Não adianta. Eu já entendi, antigamente eu tentava. Convencer, falar, tal. Eu já entendi, eu falei, não entendeu ainda. Eu vou orar por esse irmão. Eu não vou falar com ele. Por quê? Fala aquele que viu primeiro tem a responsabilidade de amar mais. Amar. Quantas pessoas chegam nesse lugar aqui precisando ser acolhidas, precisando ser amadas? Quantas pessoas no meio da tua parentela precisando ser amada, precisando ser acolhida? Acolhida. E às vezes um simples gesto teu vai demonstrar para ela um amor. E ela vai querer ter unidade contigo, porque você demonstrou para ela o quê? Amor. Aquilo que o Senhor quer que a gente demonstre é amor. Alguns anos atrás eu recebi uma jovem e a gente tinha um relacionamento muito bom e depois a gente teve um relacionamento muito ruim e a gente não entendia o porquê, mas a gente estava responsável por ela.
E ela teve um dia que ela abriu o coração para a gente e falou tudo que ela sentia sobre nós. Todos os preconceitos. Eu penso que vocês são isso. E a gente ficou assim, tal, quietinho. Eu já tinha aprendido essa frase. Eu fiquei quietinho, ouvindo ali. Se fosse anos atrás, eu ia retrucar. Fiquei só ouvindo. E a gente começou a amar, cara. Amar. Amar, sabe o que é amar? É chamar para almoçar lá em casa toda hora. Ah, mas ela falou isso. Quero saber. A gente começou a amar. Amar. E no meio desse amor, no meio desse trato de amor, o que a gente viu? O relacionamento sendo restaurado. Teve um dia, na minha varanda, a gente conversando. Essa pessoa, ela começa a chorar e abrir o seu coração. E a gente abraça. E a gente vê ali uma comunhão restaurada e no mesmo dia mudou. Era outra pessoa. Mas isso foi um processo. Foi um processo de quê, galera? De amar. Porque o amor, ele vai provocar unidade. A falta dele vai provocar divisão. E você, como igreja, você foi chamado para amar. Você foi chamado para se doar pelo outro. Amar como Cristo nos amou. Entendeu? É um nível um pouquinho mais hard, mais profundo. Entendeu? Não é amar apenas como você se ama. É um novo mandamento. É amar como Cristo te amou. E como Cristo te amou? Se entregando aquela cruz. Morrendo. O amor na palavra, como diz o Franco, é um amor sacrificial. Não é um amor de sentimento, é um amor de entrega, de renúncia. Ele se entregou em favor de você, para que hoje você não viva mais para si mesmo. Para que hoje você viva para a glória dele, servindo os seus irmãos. E eu creio nessa igreja, cara. Eu creio nessa igreja que vai se tornar cada vez mais unida. Eu creio que essa oração de Jesus aqui em João 17, ela vai ser respondida. E nós seremos um. Assim como Cristo, o Pai e o Espírito Santo, eles são um, nós seremos um. Eu creio nisso. Eu creio. A maior parte, o que falta em nós, em relação à unidade, falta de fato a nossa maturidade, tem a ver com o nosso crescimento. Porque a gente quer tudo do nosso jeitinho. A gente quer tudo do nosso jeito. Mas Jesus, Ele quer que haja em nós o mesmo sentimento que houve nele. Ele abriu mão de sua glória. Ele se tornou semelhante a homem. Se tornou servo. Serviu. Obedeceu. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Porque Ele escolheu fazer a vontade do Pai. Quantos aqui querem fazer a vontade do Pai? Amém? Abra tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. Mais um rogo de Paulo. Eu vou ler na RA. Paulo fala assim aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas e que não haja entre vós, o quê? Divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós, e refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto a Crispo e Caio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também o da casa de Estéfanas. Além deste, não me lembro de se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Aqui está um rogo de Paulo. Eu rogo que vocês falem as mesmas coisas.
Eu rogo para que não haja divisão no meio da igreja. Ali a divisão foi bem clara. Entendeu? E a gente pode ter essa divisão aqui também. Pode ser bem claro aqui também a divisão com os discipuladores, talvez. Uns são de Andrews, outros são de Breno, outros são de Laerte, Daniel e assim por diante. Paulo deixa muito claro para eles: acaso foi eu que morri por vocês? Quantas divisões, galera, nós temos após essas eleições dentro da família? Quantas pessoas ficaram divididas? Quantas famílias foram rachadas? O nosso chamado em Deus é um chamado para restaurar. A nós foi dado o ministério da reconciliação. Deus quer restaurar, Deus quer reconciliar pessoas com Ele. E naturalmente, quando você se reconcilia com Deus, você se reconcilia com o teu próximo, porque em você habita um amor sobrenatural, um amor que vai além da política ou do político. É um amor que quer unir, meu irmão. É um amor que quer unir. Eu me lembro que quando eu era ímpio, incrédulo, a gente tinha muita guerra, tinha muita facção lá onde eu morava. Era campeonato de dança, era não sei o quê. A gente não falava com quase ninguém. Era uma guerra, era um campeonato. Mas uma das coisas que marcou minha conversão foi eu querer falar com todo mundo. Aí eu me lembro que eu passava na porta de um cara que não tinha a mesma fé que a minha. Aí eu falava com ele e ele veio um dia falar comigo chateado. Ele: por que tu está falando comigo? Eu não quero falar contigo. Não quero que tu fale comigo. E eu fui e falei para ele, falei: não, cara, o que aconteceu, não sei o que comigo, Jesus entrou e pá, agora eu não consigo mais. Ele ficou chateado. Algumas pessoas pensaram assim: pô, o Anderson ficou maluco. O Anderson ficou maluco, agora quer abraçar todo mundo, quer falar com todo mundo, tal, tá meio pancadinho da cabeça. Porque naquela época, 19 anos atrás, não era modinha não, tá? Naquela época, tu era perseguido. Até porque tu começava a andar de calça jeans e havaiana, raspava a cabeça, aí subia monte todo dia. Entendeu? Aí tu ficou meio maluco. Mas quantas divisões existem hoje? Quantas vezes, galera, escolhemos fechar o nosso coração para a nossa esposa? É uma escolha nossa. Algumas vezes nós escolhemos, todas as vezes nós escolhemos. Você tem um caminho. Ou você perdoa e restaura, ou você escolhe criar dentro de você uma raiz de amargura. Você escolhe ou unir ou dividir. Aqui Paulo está repreendendo a igreja de Coríntios porque eles estavam se declarando que pertenciam a pessoas, a Cristo, a outras pessoas, estavam querendo dividir. E no Evangelho do Reino de Deus não há espaço para divisão. O Senhor quer restaurar no nosso meio a unidade. Ele quer que você seja um. Então, libera perdão. Não seja imaturo. Ame. Perdoe. Restaure. Restaure. Se humilhe. Porque o Senhor nos chamou para viver unidos. E você vai ser achado fiel naquele dia, se você querer perseverar a unidade, querer preservar essa unidade no meio da igreja. Entendeu? Você não foi chamado para dividir. Você foi chamado para o ministério da reconciliação. Você foi chamado para reconciliar. Entendeu? E vira e mexe, quem discipula sabe, você tem que cuidar e tratar desse assunto. E reconciliar. Irmãos com o coração fechado, não quer falar com o outro. Não tem como. O mundo vai crer que Jesus Cristo é o Senhor através da nossa unidade. Vai aumentar o número de pessoas que vão ser salvas através da nossa unidade, através daquilo que a gente vai responder. A gente precisa responder essa oração de Jesus. Jesus rogou ao Pai para que nós fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um. E a gente precisa responder. E aqui tem um exemplo na Bíblia, muito claro, de vários tipos de divisões. Eu falei de um. Aqui as pessoas estavam se dividindo por causa de liderança, por causa de quem pregou, quem falou para eles do Evangelho, quem batizou. Mas quando Deus ele olha para nós aqui, Ele não olha uma igreja dividida.
Deus, a Bíblia fala que os olhos dele passam por toda a terra para se mostrar forte com quem se reúne no sítio, para se mostrar forte com quem se reúne ali na esquina em outra denominação, em outro lugar, para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. O Senhor sabe. E eu tenho uma fé pessoal em relação a isso. Eu creio que todo lugar que se reúne no nome de Jesus tem gente ali fiel. Tem gente ali que tem um coração totalmente no Senhor, meu irmão. Totalmente no Senhor. Tem? Deus levanta seus remanescentes. Em todo lugar que se reúne no nome do Senhor Jesus, tem pessoas ali que querem agradar a Deus. Pode não estar sabendo como está fazendo, mas tem no coração um desejo de agradar a Deus, de servir a Deus. Eu vou ler o último texto com vocês, de 1 Coríntios 3, que Paulo fala aqui o porquê essa igreja ela é imatura. Por que quem divide é imaturo? Por que quem não quer andar junto é imaturo? Por que imaturo? 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1, fala assim: Irmãos, quando eu estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Eu tive que alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão. Sabe por que você não pode receber um alimento sólido? Porque ainda são controlados por sua natureza humana. Você não pode receber um alimento sólido porque você é controlado pela sua natureza humana. Tem ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que vocês são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas desse mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, quando o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho no qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, e sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados pelo seu árduo trabalho, pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, eu lancei o alicerce como construtor competente, e agora os outros vão construir sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa tomar muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, que é quem? Que é Jesus Cristo. É a pedra angular, é o nosso fundamento. Ninguém pode lançar um outro alicerce a não ser ele. Paulo deixa muito claro aqui, vocês são imaturos, eu não posso alimentar vocês com alimento sólido, porque vocês ainda são controlados pela sua vontade, pela sua natureza humana. Vocês não vivem cheios do Espírito Santo, vocês não vivem para fazer a vontade do Pai, você vive para fazer a tua vontade. Mas sendo que o chamado que todos nós um dia recebemos de Jesus foi quem quiser ir após ele, negue-se a si mesmo. Toma cada dia a sua cruz e siga. O chamado que tu recebeu de Deus foi esse, de negar-se a si mesmo. E Paulo aqui, vocês não podem receber alimento sólido, porque vocês são controlados pela sua natureza humana. É por isso. É por isso que há briga, é por isso que há ciúme. É por isso que há contenda dentro de casa. Porque ninguém escolhe morrer. Porque ninguém escolhe se doar pelo outro. Porque ninguém escolhe abrir o coração. E sem abertura de coração não tem como ter unidade. Não tem como ter comunhão verdadeira sem abertura de coração. Porque o que nós sabemos de Deus é isto, é que Ele é luz e não há nele o quê? Treva alguma. E que se nós
andarmos na luz, como Cristo na luz está, nós teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O Senhor, Ele quer restaurar a igreja dele. E quando eu falo restaurar a igreja, eu estou falando daquela igreja lá de Atos, capítulo 2. Estou falando dessa igreja. Não estou falando da reforma, estou falando dessa igreja. E o Senhor vai restaurar essa igreja à medida que ela entender que ela precisa ser um. A igreja precisa ser um. Não há espaço, galera, para falta de perdão. Não há espaço no reino de Deus para ter algo dividido. Você foi chamado para edificar. Você foi chamado para unir. Você foi chamado para reconciliar. Entendeu? Você não foi chamado para emprestar o seu ouvido para ficar ouvindo do irmão, não. Você foi chamado para restaurar isso. E a gente precisa trabalhar para isso. Trabalhar para a unidade da igreja. Amém? Como diz o Franco, ela pode não ser perfeita, mas ela é verdadeira. A igreja de Jesus existe. Ela não é perfeita, não. Mas ela é verdadeira. Igual o casamento. Meu casamento também não é perfeito, não. Mas ele é verdadeiro, ele existe. E o Senhor, aprove o Senhor salvar a humanidade pela loucura da pregação do Evangelho. Aprove o Senhor criar a igreja pertence a Cristo. E a gente não deve reter o cabeça. O cabeça é Cristo. Que todo o corpo suprido e bem vinculado, pelas suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus, como diz Colossenses 2,19. A gente precisa perseverar, a gente precisa preservar a unidade. A unidade. Eu sinto assim, dentro de mim, há muitos anos, a questão de chamado, de vocação. Eu olho assim e falo, cara, eu fui chamado para reconciliar, para restaurar. E há muitos anos atrás, Deus me deu uma revelação sobre, no meio de um cuidado com um rapaz, Deus me deu uma revelação sobre Neemias. Né? Uma revelação, uma interpretação clara do que Neemias fez. Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu era recém-casado, mais de 10 anos. Um jovem, a gente sempre com aquela ideia do retiro, inscrição para o retiro de carnaval, eu fui questionar um jovem que não se inscreveu no retiro. Por falar em retiro, as inscrições estão abertas, tá, galera? Se inscreva, entendeu? Pague lá o retiro. Aí o jovem foi, o pagamento já está recebendo lá, tá? Parcela, tal. Já está recebendo ali o pagamento do retiro. E eu fui questionar esse jovem, perguntar a ele, pô, cara, não vi lá teu nome na ficha de inscrição e tal. Aí ele começou a falar da igreja. Eu era um recém-chegado, no meio dos irmãos aqui. Aí ele começou a falar, não, porque aqui não sei o que. É mesmo, cara? Ele, não, a gente só faz retiro assim, sabe? Aí começou a falar mal da igreja. Eu fiquei olhando para ele assim, falei, cara, sabe o que eu acho engraçado? Enquanto você está falando aí, você está falando de mim e você não se colocou dentro dela. E Neemias, cara, ele estava servindo como mordomo de um rei que não era na cidade dele. Não era em Jerusalém. E quando veio alguém da cidade dele lá, ele perguntou, como é que está lá a minha cidade? Aí tem um relatório horrível. Eu vou fazer uma analogia aqui no meu fantástico mundo. Vamos supor que lá é uma congregação, um lugar que se reunia. O relatório de lá, ó, a muralha caiu, o povo está desobedecendo, o povo se prostituiu, está servindo a outros deuses e tal. E Neemias, ao invés de ele falar mal da igreja, ao invés de ele falar mal dos irmãos dele que estavam lá naquela cidade, sabe o que Neemias faz? Ele ajoelha, chora e começa a orar, pedindo perdão pelo pecado do povo e dele. Porque você não faz parte daquilo que você se coloca de fora. Se está faltando amor na igreja, está faltando amor em você. Se está faltando fogo em você. Deus espera que alguém se coloque na brecha para que haja unidade, para que a presença dele se manifeste.
E eu comecei a compartilhar sobre Neemias ali. Eu fiquei, caraca, cara, eu vi a atitude de Neemias. Neemias, no final da oração dele, ele pede a Deus uma oportunidade para ir congregar nesse lugar. Para estar com essas pessoas. Não tem um lugar onde você não gostaria de ir? Neemias, além de orar, pedir perdão, Neemias, ele pede a oportunidade de estar com essas pessoas. Eu quero ir lá, porque eu quero trabalhar para a edificação dessa igreja. Meu irmão, se Deus te chamou para cá, se Deus te colocou aqui, se você lembra como você veio para aqui, eu quero te dar uma palavra no nome de Jesus. Você foi chamado para edificar essa igreja. Você foi chamado para unir, você não foi chamado para dividir. Você foi chamado para trabalhar pela unidade, cara. Unidade. Unidade. Por quê? Porque você crê. Você crê que aquele mesmo Jesus que te chamou, aquele mesmo Senhor que te chamou, você crê que Ele está transformando. Entendeu? E uma hora você vai ser um. Uma hora vai ser. Uma hora vai ser um, vai acontecer. Entendeu? A gente está sendo transformado. Está dando choque, mas uma hora vai ser um. É igual casamento, dá choque. Claudinho mandava muito assim, ó. O casamento é esse aqui, ó. Está casando. Aí se une, tu pensa que casou já não, hein? Confronta. Atrito. Até casar, mas você tem que crer nisso. Quantos creem nisso? Você pode se colocar em pé no teu lugar? Para pensar que está acabando, né? Eu quero chamar vocês para ser intercessores, para orar por isso. Orar pela unidade da igreja. Não vai ter crescimento sem que haja essa unidade. Eu tenho uma visão assim, quando fala para mim da igreja, quando alguém vem falar para mim mal, seja qual localidade for, para mim a igreja do Senhor Jesus, Ele sabe, Ele conhece os que são seus, Ele sabe quem é. Eu fico muito triste porque eu faço parte dela. Eu não estou de fora. Eu faço parte dela. E eu fui chamado para trabalhar para a restauração dela. Entendeu? Eu fui chamado para trabalhar pela restauração da igreja. Paulo, ele conclui aqui, cara, essa questão da divisão lá dos líderes da seguinte forma. Ele fala assim, ó, portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se apenas uma coisa, que ele seja achado fiel. A gente não está aqui para inventar nada. A gente está aqui para dar continuidade àquilo que já foi falado pelo Senhor Jesus. E cabe ao encarregado, cabe a um servo ser achado fiel. Que arda dentro do teu coração esse desejo de ser encontrado fiel naquele dia. Fiel. Aquele que vai preservar, aquele que vai perseverar, aquele que vai cultivar a unidade. Aquele que vai ser o pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Aquele que vai reunir a família mais uma vez. E que vai tentar reconciliar. Tu sabe que vai dar treta, vai estar ruim. Mas Deus quer te usar como um canal de restauração. Deus, Ele quer te levantar como um canal de restauração. E se você entender, se você compreender isso, você, ao invés de virar um crítico, você vai virar um intercessor. Porque se você está vendo algo que alguém não está vendo, é porque o Senhor está te dando a responsabilidade de amar mais. Então, ao invés de você falar, criticar, ame, ore. Faça igual o exemplo de Neemias. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ajudar essa cidade? O que eu posso fazer para ajudar esse grupo caseiro? O que eu posso fazer para unir? Porque é esse o nosso chamado. O Senhor não nos chamou para dividir. O Senhor não nos chamou para destruir. O Senhor nos chamou para edificar.
E é esse o desejo do nosso coração. Que em 2023 você anseie ser parecido com Jesus. Que em 2023 você preserve e persevere na unidade. Os anos vão passar. Eu acho muito lindo quando dá aquele recessozinho do final do ano, igual a gente teve ano passado, de Natal e Ano Novo. E quando você volta, você vê o rostinho de alguns irmãos aqui. Eu acho isso maravilhoso. Isso muito me edifica. Porque eu olho assim, pô, esse irmão está perseverando. Essa irmã está perseverando. Já passou alguns anos. E alguns eu sei a fundo de alguns problemas que passaram. E quando você vê, você fala assim, cara, vambora. Vamos continuar. Vamos perseverar na unidade até que ele venha. Ou até que a gente vá se encontrar com ele. Vamos ser fiel àquilo que os pastores têm falado conosco aqui durante anos. E vamos viver isso de verdade. Que a tua casa seja uma casa de restauração. Que a tua casa seja uma casa aberta para os irmãos se relacionarem e se reconectarem com Deus e com as pessoas. Que todo solitário, que todo aquele que tem buscado os seus próprios interesses, se arrependa e se volte para o Senhor e para as pessoas. Porque nós só estamos aqui, de forma resumida, para amar Deus e amar as pessoas, servir as pessoas. Nós estamos aqui com esse objetivo. Com esse objetivo. Eu creio que o Espírito Santo, ele vai trazer restauração nessa manhã em algumas casas, em algumas famílias aqui. Eu creio que vai haver perdão, restauração. Eu creio nisso. Eu creio na unidade da igreja. Eu creio na unidade no casamento, na unidade no teu trabalho. Eu creio que você vai amar mais, eu creio que você vai aprender a sofrer injustiça. Porque isso agrada ao Senhor, eu creio nisso. Você é cheio do Espírito Santo. Você vai viver todos os dias da tua vida para a glória de Deus.